Olá! Hoje nós vamos falar sobre os principais conceitos naquele processo de urbanização que nós já falamos na aula passada. Então, olha só, no processo de urbanização, quando as pessoas vão chegando nas cidades, naqueles determinados locais, e vai fazendo com que essa população cresça, né, e esse local se urbanize, vai haver nomenclaturas, né? Vão colocar nomes nesses determinados locais conforme, né, a sua especificidade. Então, assim, para que seja uma metrópole, eu tenho que ter alguns fatores qualitativos. Então, para se tornar uma metrópole, uma cidade, ela vai ter que exercer influência e importância naquele determinado local. Então, para ser uma metrópole, uma cidade, ela vai ter mais pessoas morando naquele local, ela vai ter mais renda, essas pessoas terão mais rendas, lá terá mais serviços oferecidos, né? Saúde, educação, transportes, enfim, terá mais serviços oferecidos para que essa renda dessa população também aumente, vai ter um número maior de comércios, né? Comércio, shopping, né? Centros comerciais, enfim. E produtos tecnológicos, ela vai produzir essa tecnologia. Então, essa metrópole ela tem que ter essas qualidades para que seja chamada de metrópole. É uma cidade que vai ter maior grau de influência e importância. Veja bem, macrocefalia seria um local que urbanizou-se muito rápido, porém a infraestrutura não acompanhou essa urbanização, ou seja, houve um crescimento da população em uma determinada região, inchou muito e não tem infraestrutura suficiente para estar absorvendo esse tamanho, essa quantidade de pessoas que ali estão vivendo. Tá? Então, um exemplo disso seria o Rio de Janeiro. Houve uma macrocefalia no Rio de Janeiro. Por quê? Porque chegaram muitas pessoas para estar ali. Por quê? Porque tinha fatores de atração, né? Tinha indústria, tinha comércio, serviços, enfim. E as pessoas vêm todas para cá e o que acontece? Não tem infraestrutura suficiente, as pessoas não têm moradias, as pessoas começam, né, fazer aquilo que a gente vai chamar de favelização. Então, nós vamos fazer aqueles barraquinhos nas encostas do morro para crescer. Não temos, né, vias de transporte suficiente, está sempre tendo engarrafamento. Então, isso vai fazer com que aumente violência, com que aumente poluição. Então, isso é macrocefalia, onde tem muita gente, mas não tem infraestrutura adequada. Seria a desqualificação da urbanização. Tá. Então, entendido o que é metrópole, o que é essa macrocefalia, vamos para aqui uma região metropolitana. A região metropolitana é uma região onde vai ter um centro, uma metrópole, e que em volta dela vai ter outras cidades, tá? Que vai estar interligando a essa metrópole. Cidades com menor grau de influência, que vai estar ali, ó, crescendo, né? Fazendo com que essa metrópole ela se expanda, né, nas outras cidades, com serviços também, com alguns serviços e equipamentos, não com tanta importância, mas vai ter. Então essa vai se formando ali uma região metropolitana. E veja bem, com essa expansão dessa região metropolitana, pode ser que surja uma megalópole. O que seria uma megalópole? Seria uma região metropolitana crescendo em direção a outra região metropolitana. Então, eu tenho duas regiões metropolitanas e que vai haver essa junção que a gente vai chamar de conurbação. Então, essa conurbação é quando uma metrópole encontra com a outra metrópole. Ou seja, uma região metropolitana com a outra, eu vou chamar de megalópole.
ok? Então, entendido o que é megalópole. Agora eu vim falar o que é uma megacidade. Olha só, aqui eu falo de qualitativo, né? Fatores qualitativos. Aqui não tem qualitativo nenhum. Eu não preciso de ter nenhuma dessas qualidades aqui. Eu preciso de um fator quantitativo. Eu digo que é uma megacidade quando eu tenho mais de 10 milhões de habitantes morando nesta cidade. Se eu tenho mais de 10 milhões de habitantes morando em uma cidade, eu vou chamar ela de megacidade, tendo ou não essa influência ou essa importância, essa infraestrutura que eu coloco aqui. Bom, cidades globais. O que são cidades globais? São cidades muito mais evoluídas tecnocientificamente. Ou seja, são aquelas cidades onde eu tenho sede de empresas, aquelas empresas que eu falo que são sede das transnacionais. Eu tenho bolsas de valores, eu tenho aeroportos internacionais, onde eu vou fazer aquele fluxo, né, de mercadorias e de pessoas. Onde eu tenho tecnopolos, eu tenho polos tecnológicos, onde eu estou aqui, ó, implantando toda a tecnologia, né? Eu estou aqui implantando locais que as pessoas desenvolvem, né, a ciência e a tecnologia. E eu tenho também eventos importantes, eventos culturais, tá? Eventos esportivos, eventos de modas, eu vou ter nessas cidades globais. Normalmente esses eventos importantes são feitos nessa cidade, aqueles grandes shows, né, daqueles artistas renomados, são feitos aqui nessa cidade. E eu tenho grandes fluxos, né? Eu tenho uma rede de fluxos de pessoas, mercadorias e serviços. Essa rede de fluxos é composta por internet, pelos transportes, né? Enfim, pelas redes que vai escoar, né, mercadorias e que vai chegar matéria-prima. Enfim, eu tenho essa rede de fluxos funcionando nessas cidades globais. Por isso são chamadas cidades globais, porque aquilo ali vai interligar todas as regiões do planeta. Então, eu acho que aqui ficou explicado o que seria macrocefalia, a metrópole, a região metropolitana, uma megalópole, uma megacidade e uma cidade global. Até a próxima e tchau!